Bom dia a você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. E que a graça de Deus esteja sobre você. Esse é meu desejo, que você seja edificado, que você seja ensinado e que você cresça na pessoa de Jesus Cristo e no conhecimento da graça de Deus na tua vida a cada dia. E tudo é possível ao que crê. Lembre disso sempre. Vamos ler a palavra de Deus que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, 19 e o versículo 20, que disse assim: Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou por cumprir a lei, ou por fazer obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, e não por aquilo que fazemos de bom, porque pelas obras ninguém pode se salvar, ou por cumprir a lei e fazer obras, ninguém pode se salvar, ou ninguém será justificado diante de Deus para a salvação. O versículo 19 diz assim: Pois pela lei estou morto para a lei. A lei é dura de se cumprir, então por ela eu já teria sido morto, considerado morto. Então, para ela eu estou morto, a fim de viver para Deus, porque eu não vou conseguir cumprir tudo aquilo que a lei diz para eu cumprir e me salvar. Jamais serei justificado por aquilo que eu faça, mas eu prefiro viver, ser morto para a lei e viver para Deus, é o que diz o apóstolo. O versículo 20 diz: Estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora tenho na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lindas palavras de Paulo, né? E Paulo, então, ele estava confrontando um problema. E o título da nossa mensagem de hoje é: Sou cristão ou estou confundido? Esta pergunta está baseada no capítulo 2 de Gálatas, que diz, né, que Paulo, depois que ele despediu de Pedro e de Tiago em Jerusalém, não viu os outros apóstolos, é o que nós falamos ontem, ele então volta a fazer a sua viagem missionária. E lá estando ele e Barnabé fazendo a viagem missionária, por 14 anos ficou ausente, e então, por uma revelação de Deus, era necessário que eles voltassem a Jerusalém para ter uma reunião, então, com todos os apóstolos e com a igreja de Jerusalém. O que aconteceu nesse período? Quando eles estavam pregando na Antioquia, apareceram por ali alguns cristãos falsos, né? Alguns fariseus que se diziam cristãos, que era da doutrina dos fariseus antes, e se diziam cristãos, agora foram para lá e começaram a ensinar então ali os cristãos gentios que eles tinham que cumprir a lei, que se eles não cumprissem as cerimônias judaicas, que se eles não cumprissem a lei de Moisés, que eles jamais seriam salvos. Então, eles confundem a cabeça de muitos cristãos ali. E Paulo, então, não gostou dessa história, Barnabé tampouco gostou dessa história, e eles então vão a Jerusalém. E quem eles levou com eles a Jerusalém? Eles levam com ele um gentio convertido chamado Tito, né? Eles estando ali, então, levantou-se alguns dizendo que Tito tinha que se circuncidar, né, para cumprir a lei.
E o apóstolo Paulo, então, traz esse relato aos Gálatas, que os Gálatas estavam confundidos. Estavam se confundindo, a igreja da Galácia estava se confundindo. Então ele escreve essa carta dizendo: por que vocês são tão insensatos? Por que estão voltando a regras que não são para vocês? Vocês estão querendo regras que não são para vocês? Está sendo pregado um outro evangelho e vocês estão aceitando isso aí e se confundindo? Não. Não é assim. Vocês precisam entender que nós somos salvos é pela graça de Deus, mediante a fé. E Paulo leva esse assunto lá para Jerusalém e apresenta isso dizendo: irmãos nossos, judeus, praticantes da lei, praticantes das cerimônias judaicas, nós, judeus, sabemos que mesmo praticando tudo isso aí, mesmo tentando fazer tudo que é correto, não podemos ser salvos por essas leis, ou por essa cerimônia, ou por sermos praticantes disso. Nós precisamos, nós entendemos isso como judeus, que precisamos da graça de Deus através de Jesus Cristo, que somos salvos somente mediante a fé, que nada de bom que fizermos nos leva à salvação, nos leva a viver com Deus, a habitar com Deus. Entendemos isso e por isso nós fomos justificados pela fé no Filho de Deus. Então, por que agora nós estamos passando este peso para outras pessoas, sabendo que nem nós mesmos podemos suportar? Nem nós mesmos podemos ser salvos por este peso, por essa cerimônia que fazemos. Então, meus irmãos, entendamos isso. Deus tem um projeto para os gentios e Deus está abençoando os gentios. Deus está operando nas nossas vidas, lá no meio deles, salvando vidas, curando, fazendo sinais e prodígios no meio deles e aceitando o nosso culto a Deus como gentios. Então, por que levar este peso a eles? Por que fazer com que eles tenham uma vida moldada nos nossos méritos aqui, nas nossas leis aqui? Irmãos, entendamos isso. Deus amou aquele povo e Deus está salvando aquele povo. Então, Jerusalém toma uma decisão, né, e diz para Paulo: olha, você, por favor, lembre de uma coisa que aqui nós estamos fazendo. Faça a obra de Deus lá, no meio dos gentios, mas não se esqueça dos pobres. E Paulo diz: e isso eu tenho feito, eu tenho cuidado dos pobres, tenho levantado oferta para ajudar os pobres, eu tenho agido, eu não me esqueci dos pobres. Esta foi a ordem de Jerusalém. E então fizeram um concílio em Jerusalém e disseram que os gentios não podiam praticar 4 coisas somente, né, além de lembrar dos pobres, que era não se dar a ídolos. Mas hoje as pessoas aparecem com muitos ídolos, confundindo a cabeça do povo. É santo daqui, santo de lá, o santo que você vai orar por ele, o santo que você vai pedir a ele, desviando a pessoa de Jesus Cristo, sendo que o próprio Jesus diz que toda oração feita a Deus tem que ser no meu nome. Eu assino o que vocês falam, mas eu intercederei diante de Deus. Então não tem santo e nem santa que pode falar por você diante de Deus, porque está na Bíblia que é só por Jesus Cristo que o homem chega a Deus. Isto tanto para os judeus quanto para os gentios. Tudo que pedirdes ao Pai, aí Jesus diz, em meu nome. Se você usar nome de outro, a sua oração é vã. Mas se você usar em meu nome, eu farei aquilo que você pedir. Eu intercederei diante do Pai e você será abençoado. Mas lembre-se do meu nome. Por isso que vem essa pergunta: sou cristão ou estou confundido? E Paulo diz o seguinte: eu decidi que a lei não me salva, que as cerimônias não me salvam, e que se as cerimônias não me salvam e que a lei me crucifica cada dia mais por não poder cumpri-la, então eu decidi que eu não vou mais viver para mim mesmo. A vida que agora tenho, viverei para Deus em Cristo Jesus. Então eu serei cristão verdadeiro, cristão de fato, e não quero mais saber de nenhuma regra que venha me tirar da presença do Senhor, ou que venha me fazer pensar que quanto melhor eu fizer, melhor estarei diante de Deus, mais ibope eu criarei nos céus, mais Deus irá bater palmas para mim. Meu querido e minha querida, não aceite isso.
Não aceite esse tipo de ensinamento. Não aceite sacrifícios para te colocar melhor diante de Deus. Não aceite ofertas, que você dá essa oferta tal, que você faz sacrifício tal, para te colocar diante de Deus. Quanto mais você viver Cristo em você, mais perto de Deus você estará. E Deus te chamou para viver o amor dele em você e mostrar este amor de Deus em você para o mundo. É você sendo a pessoa que Cristo habita dentro dela e sendo um cristão no meio dos perdidos. Não seja confundido, não esteja confundido. Seja realmente cristão em Cristo Jesus e Cristo em você e você agradando a Deus. Porque se você viver uma vida agradável a Deus, Deus te abençoará. Deus te levantará, Deus não te deixará confundido. Então, no nome de Jesus, entenda, não se deixe levar por falácias humanas, por outros evangelhos, mas esteja firme dentro da palavra de Deus. Diga no teu coração, eu quero ser um verdadeiro cristão e enquanto eu viver nessa terra, eu quero que Cristo viva em mim para que então eu tenha direito e certeza dessa salvação que só através dele eu posso conseguir. Em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe em nome de Jesus.